Olha, a gente começa o nosso balanço de hoje falando sobre um acidente grave na Épia. Um carro colidiu com a traseira de um caminhão e o motorista do veículo morreu no local. Gente, que tristeza. Essa tragédia aconteceu agora de manhã, próximo ali à água mineral. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Esse acidente, segundo informações do Corpo de Bombeiros, aconteceu mais ou menos por volta das 7h30, 7h40 da manhã desta sexta-feira, exatamente nesse trecho aqui da Épia Norte, que fica próximo ao córrego Bananal, ou seja, em frente ao Parque Nacional de Brasília, especificamente na entrada da água mineral. Veja que neste momento agora, já é quase 8, 9 horas da manhã, o trânsito está um pouco lento, congestionado, veja só, para quem sai de Sobradinho, Granja do Torto, para quem vem de Planaltina, tanto no DF como Goiás, e que passa por essa região, o trânsito está assim, ó, extremamente lento. Por conta de quê? Por conta do acidente. Aqui, por exemplo, a gente vê, vou pedir meu querido Frank para mostrar, tem ainda a viatura do Corpo de Bombeiros, foram várias viaturas acionadas, também a Polícia Militar, e agora a gente acompanha ali na frente, veja só, a perícia da Polícia Civil. O pessoal do IC, o Instituto de Criminalística, eles que vieram aqui para o local para atender esse fato, para começar uma perícia para apontar as causas desse acidente. O que aconteceu? Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do carro, o Prisma, ele seguia sentido plano piloto, sentido a região do Cruzeiro, a rodoferroviária, quando exatamente ele acabou, veja só, indo para o acostamento e entrando debaixo daquele caminhão carregado de gramas. Nós temos quase 2/3 do Prisma avançado abaixo do caminhão, na traseira do caminhão. Nós temos a vítima lá presa às ferragens, totalmente presa às ferragens, com lesões e sinais totalmente incompatíveis com a vida. Acionamos a Polícia Militar para o local, que chegou rapidamente, e acionamos também a Polícia Civil, que também chegou rapidamente. A Polícia Civil está fazendo o serviço dela, está fazendo a investigação, a perícia para determinar as causas do acidente. Assim que a Polícia Civil terminar os trabalhos e liberar, nós vamos fazer o desencarceramento do corpo e entregá-lo à própria Polícia Civil. A vítima é do sexo masculino, não dá nem para determinar a idade, porque realmente o acesso está muito difícil. Nós fizemos uma busca completa dentro do veículo, identificamos apenas essa vítima, que é o condutor do veículo. Então, portanto, agora, uma perícia da Polícia Civil vai apontar as causas desse acidente para entender o que de fato aconteceu nesta manhã de sexta-feira, aqui na região da Épia Norte, no Distrito Federal. Muito estranho esse acidente, né? Até agora não se sabe como foi que aconteceu, se foi por imprudência, ou seja, excesso de velocidade, uso do celular ou qualquer coisa do tipo. O fato é que uma família vai passar o Natal enlutada aí. Que tragédia, gente. Que tristeza. Uma pessoa que sai para trabalhar e não volta mais para casa. Eu vou saber do Tatuzinho se ele já sabe quem é esse homem. Dei uma olhada ali, Tatu, tentando, né? O nome, quem é, porque assim, está mostrando o acidente, mas tem uma vida ali, né? Uma família que vai passar um Natal muito triste por conta desse acidente ali. A gente está vendo agora as imagens, Tatu, da dificuldade que o socorro teve ali para retirar o corpo das ferragens, né? Meu amigo, tá contigo, viu? Que sexta-feira difícil para essa família. Oi, Nicole. Bom dia para você, a todos acompanhando o nosso balanço geral aqui no Quadrado e também no estado de Goiás. Pois é, Nicole. Hoje, assim que nós chegamos à TV, a nossa missão, você sabe que a vida de jornalista é isso. Um dia a gente tem uma pauta X, no outro dia lida com situações como essa. É o que você disse muito bem. Para a família, amigos, conhecidos desse motorista que acabou morrendo aí neste acidente, uma tristeza e tanto, principalmente porque amanhã já é Natal, né? A ceia natalina. Imagina para a família ter que passar velando o corpo desse rapaz e também enterrando. Então, é uma situação muito delicada. Agora, Nicole, o que a gente pôde apurar ali no local, eu até estava falando com o tenente do Corpo de Bombeiros, que concedeu entrevista para nós, ele dizendo o seguinte, esse motorista, ele, assim que os bombeiros são acionados, viu, 93, eles vão ali porque os bombeiros têm a missão de salvar vidas. Ou seja, vai para o local acreditando que ali pode ter um processo de reanimar essa vítima, de tentar restabelecer ela, mas só que, infelizmente, assim que chegou no local, a vítima já estava sem os sinais vitais,
presa às ferragens. E um detalhe que a gente ficou sabendo lá no local, Nicole, conversando com algumas testemunhas, antes mesmo da chegada dos bombeiros, da Polícia Militar, o pessoal do trânsito, bem como também da Polícia Civil, é que esse motorista ele tinha uma camiseta e emblema dos Correios. A gente não sabe se é um funcionário dos Correios ou não, mas uma tristeza e tanto para a família. Esse acidente que aconteceu logo cedo, era 7 horas da manhã. A gente sabe que ali o fluxo, principalmente agora, como não tem aula, é véspera já de Natal, não é tão intenso como acontece nos dias comuns. E a gente não sabe, então, portanto, o que aconteceu. Qual a causa desse acidente? O que se sabe é que o motorista desse caminhão carregado de gramas, ele teria estacionado no acostamento, ligado, né, o pisca-alerta, ele foi atender uma ligação. Aí, de repente, Nicole, esse motorista, ele sente um baque na traseira do caminhão. Quando ele vai ver, o carro estava debaixo deste caminhão, ou seja, uma fatalidade, uma tristeza e tanto para familiares e amigos desse motorista que acabou perdendo a vida, né, Nicole? Tatu, tô vendo mensagens de pessoas que passaram ali no local hoje pela manhã e, assim, as pessoas ficaram chocadas, muito impressionadas com as cenas do acidente. Você esteve lá no local também e todo mundo comenta a mesma coisa aqui. É claro que agora não dá pra gente julgar ou saber exatamente o que aconteceu, se seria distração, o motorista estava parado no acostamento. Agora, por que o Prisma, né, passou também pelo acostamento? Seria aquela pressa para chegar ao seu trabalho? Qual seria o motivo? O fato é que ele estava ali no acostamento e acabou colidindo e foi com muita força no caminhão que estava parado, né? O que foi possível apurar ali no local, Tatu? Além né, o Tatu já trouxe essa informação aí pra gente, que foi a seguinte: o motorista teria parado, fez o que é certo, talvez recebeu uma ligação importante, ia fazer essa descarga aí dessa carga de grama em algum lugar, ia descarregar em algum lugar, precisou ali usar o telefone, fez o que é certo. Não usou enquanto estava dirigindo o caminhão, estava conduzindo o caminhão na via, porque ele exatamente sabe dos riscos. Então ele teria parado no acostamento para atender a essa ligação, para usar o telefone. Foi quando o Prisma bateu em cheio na traseira desse caminhão e o motorista do Prisma acabou preso nas ferragens. Foi isso, Tatu? Ô, Nicole, a informação que nós temos, inclusive assim que a gente estava no local, fazendo essa matéria, conversando, apurando com os bombeiros, com os peritos da Polícia Civil, a gente ali quase que presenciou, Nicole, diversos outros acidentes. Por quê? Você sabe muito bem que esse trecho ali do Córrego Bananal, que ele dá acesso tanto para quem vai para a Água Mineral, bem como também para quem vai para a Asa Norte e vai para aqui complexo de viadutos Joaquim Roriz, governador Joaquim Roriz, que dá acesso inclusive à Granja do Torto. O movimento ali é intenso. Ali tem um pardal, por exemplo, de 80 km por hora, mas o pessoal passa ali, Nicole, geralmente em alta velocidade. Inclusive, assim que a gente está gravando a matéria, conversando com o bombeiro, ali você sabe, como a EPA, ela dá acesso à norte, né, principalmente, para outros estados, como Piauí, vai para o Maranhão, vai para a Bahia, vai para o Ceará. Ali o movimento de carretas, caminhões, principalmente que vão em direção a Barreiras, região de agricultura forte, aqui perto de Brasília, o que acontece? O movimento é intenso de carretas. E essas carretas gigantescas, em meio aos carros de passeio, você sabe que há um pequeno choque. Por quê? Você sabe que nessa hora, quando tem acidentes, isso não é só em Brasília, é em qualquer região do país. Quando tem um acidente, geralmente um motorista que está passando pela via, ele acaba tendo aquela curiosidade, ele acaba querendo curiar, quer pegar o celular, quer fazer um vídeo, quer fazer uma foto, e aí você acaba provocando uma outra tragédia. E a gente quase que percebeu ali, quase que a gente ia registrar e trazer aqui na tela da Record TV do Balanço Geral, outro acidente. Aliás, outros acidentes, porque o tempo todo eram carretas buzinando para os carros de passeio, porque os carros de passeio, os pequenos veículos, ficavam ali querendo curiar esse acidente. E o que se sabe, Nicole, dessa questão do acidente, as causas, lógico, a perícia agora do IC, o Instituto de Criminalidade, vai identificar, mas algumas testemunhas lá no local teriam relatado que o motorista do caminhão estava parado, teria estacionado para atender uma ligação, e esse condutor, que acabou infelizmente indo de baixo, parar debaixo desse caminhão carregado de gramas, estaria fazendo aquela ultrapassagem, aquele zigue-zague na via para ter acesso. Possivelmente, não podemos aqui falar,
Inclusive, ele não está aqui para falar, infelizmente acabou perdendo a vida. Mas possivelmente pode ter sido um pouco a pressa que acabou provocando essa tragédia, esse acidente que acabou tirando a vida desse motorista ali na Épia Norte. Nicole. Eu estava reparando aqui na foto, Tatu, e eu não consegui ver nenhuma marca de frenagem ali, né? Parece que ele não freou antes de bater no caminhão, ou seja, ele talvez não tenha percebido que esse caminhão estava parado, o caminhão não tinha sinalizado que estava parado, ele parou, ligou o pisca-alerta, ok, mas não colocou ali o triângulo, né? Não sinalizou a pista, porque talvez se ele tivesse feito esse alerta um pouco antes, o Prisma não tivesse percebido a presença do caminhão no acostamento. Então a gente vê que ele não freou, pelo menos na imagem aqui que a gente tem da nossa equipe, as fotos que foram enviadas pelo Corpo de Bombeiro também, não tem nenhuma marca de frenagem na pista, tá vendo? O que indica, né, o que dá a entender que ele veio acelerado mesmo pelo acostamento, talvez tentando fazer uma ultrapassagem, tentando ali encurtar o caminho, que a gente sabe que sexta-feira, ali na Épia, na altura do Parque Água Mineral, o trânsito é bastante complicado, o trânsito é leve no local, é lento no local ali, e ele deve ter tentado então acelerar para chegar mais cedo no seu trabalho, né? Os motivos que a gente vai apurar aqui. Estou em contato com alguns colegas de trabalho desse rapaz que acabou morrendo, inclusive aguardando uma resposta para a gente saber mais informação e tentar entender o que poderia ter acontecido no momento desse acidente. Mas ali a gente percebe que ele não freou, ele bateu em cheio mesmo. Os caminhões costumam ter aqueles protetores de colisão, né, atrás, o que não foi, na traseira, o que não foi suficiente para impedir que esse motorista morresse ali, ficasse preso nas ferragens. Que tristeza, Tatu, porque é aquela história, né? Uma pessoa que sai de casa para trabalhar, ou seja lá por qual motivo for, tem uma família esperando, inclusive, para passar o Natal. Imagina que tristeza que é você perder alguém da sua família, perder um amigo, né? Um dia antes de comemorar o Natal, que é quando você quer estar junto. Então, assim, é sempre mais triste ainda nessa época, quando a gente vê esse tipo de tragédia acontecendo, né, meu amigo? Não, com certeza, Nicole. Inclusive, você falando dessa questão, quando acontece esses acidentes, geralmente o motorista, quando ele vai para... Somente as situações onde os carros acabam parando debaixo, né, dos veículos, como esse caminhão, né, um veículo de grande porte, e esse motorista acabou indo para bem debaixo, inclusive até o chassi do caminhão acabou entrando nesse veículo de passeio aí. A informação que tem ali, eu até apurei junto com alguns peritos, os bombeiros no local, é possível ver, é nítido na Épia, né, em si, nessa faixa de rolamento que segue sentido ali para você entrar na água mineral e ter acesso também ao Saam. O que acontece, Nicole? Não há marcas de frenagem no chão. Ou seja, o motorista provavelmente ele perdeu o controle da direção e foi parar literalmente debaixo desse veículo aí. Realmente uma tragédia e tanto. Inclusive o pessoal, você sabe que quando se trata desses acidentes automobilísticos aqui no DF, eles são bem avançados para apurar as causas, os peritos aqui da Polícia Civil do Distrito Federal. Você vê essa imagem, a gente acompanhando o tempo todo aí, a movimentação da Polícia Civil, que esteve no local, a Polícia Militar controlando o trânsito ali, juntamente com os militares do Corpo de Bombeiros, o trânsito com um pouco lento para os motoristas que saíam ali das regiões como Planaltina DF, Planaltina Goiás, Sobradinho, né? Toda aquela parte da Grande do Torto que estavam descendo a Épia, sentido a Épia Sul. Então foi um pouquinho lento ali por conta desse acidente. Inclusive, até a hora que nós ficamos ali para fazer essa matéria, até umas 10 e pouco da manhã, o corpo ainda não tinha sido removido do local. Ainda passava-se aí por um processo de perícia e com certeza agora no ML deve ter uma perícia mais detalhada para saber o que de fato aconteceu nessa tragédia. Como disse, o motorista ainda não identificado, e é o que você falou, né, Nicole? Com certeza, segundo os próprios bombeiros, teria saído de casa para ir para o trabalho, provavelmente deixou a família em casa e a família agora nem sabe o que de fato aconteceu. Então, muita tristeza, com certeza, para essa família, amigos e conhecidos desse rapaz que acabou morrendo aí nesse acidente da Épia Norte. Nicole? E vem sempre aquela dica, né, Tatu? Mais importante do que
você chegar rápido, é você chegar vivo. Então, por mais que tenha atrasos, essa correria de fim de ano, todo mundo correndo aí para ajeitar as coisas, todo mundo pensando no recesso, doido para descansar, a cabeça da gente já tá a 1000 por hora, isso é geral, conversando com várias pessoas aqui hoje. Fim de ano vem, a gente se sente mais pressionado mesmo, às vezes com pressa de fazer tudo aquilo que a gente não fez o ano todinho, com aquela sensação de que o ano tá acabando, a gente naturalmente fica mais acelerado e mais distraído também. E é bom a gente voltar, né, para essa presença, estar sempre presente aí nas atitudes, principalmente, gente, quando a gente fala de trânsito, tá? Que fica mais movimentado também nessa época do ano, muitas pessoas saindo para viajar, com pressa de chegar. Cuidado, cuidado, tá? Você tem uma família te esperando em casa, você tem aí uma vida inteira pela frente. Não pense que que não pode acontecer com você, que a gente vê que infelizmente acontece, viu? Um rapaz que saiu de casa, infelizmente não vai voltar, não chegou ao trabalho, não vai voltar para casa, deixando aí uma tristeza, uma família em luto. Então, muito cuidado. Faça aí revisão do seu carro antes de sair de casa e saia com calma, saia mais cedo. E se acontecer de sair atrasado também, fazer o quê, né? A sua vida vale muito mais. Então não fica dessa de cometer imprudência no trânsito para chegar mais cedo. Nem preciso dizer, né, Tatu, que o pessoal já sabe, celular no volante, álcool e direção não combina, já tá mais que claro. Então fica o recado para você. Aí, infelizmente, a gente tem que dar essa notícia triste, mas que serve pelo menos para alertar as pessoas sobre os riscos no trânsito, os riscos de morrer e de matar no trânsito. Aí a gente traz essa notícia que aconteceu hoje na manhã dessa sexta-feira com muita tristeza. Não, com certeza, Nicole. Inclusive, eu falei com o bombeiro. Você sabe que agora, principalmente visando a essas datas especiais, tanto o Natal bem como o Réveillon, Ano Novo, existem essas operações das Forças de Segurança aqui do Distrito Federal que envolve tanto o Corpo de Bombeiros, bem como o Batalhão de Trânsito da PM, envolve o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, que é o DR, e também outros órgãos, como inclusive a própria Polícia Rodoviária Federal, que faz esse trabalho de intensifica, né, as fiscalizações nas rodovias espalhadas aqui pela capital federal. Principalmente, a gente sabe que tem as rodovias federais, tem as rodovias estaduais, são as distritais, as que cortam a nossa capital. Então, toda a atenção necessária, todo o cuidado. Eu até estava falando em termos de estatísticas, segundo o próprio Corpo de Bombeiros, esse aí já pode ser, infelizmente, começando aí o pré-feriado de Natal já, infelizmente, com essa notícia triste, a morte desse motorista, que até agora, até então, quando a gente estava no local, não tinha sido ainda identificado, mas com certeza agora já foi identificado, porque com certeza os peritos encontraram a documentação desse motorista dentro do veículo, onde ele estava seguindo algum trajeto. Não se sabe se ele estava talvez seguindo para uma viagem ou se estava indo para o trabalho, mas que infelizmente acabou perdendo a vida. Então, você sabe, todo cuidado é necessário. Então, é ficar atento aí para a gente poder comemorar, curtir o Natal, a ceia natalina em paz e também o Ano Novo, né, que está chegando aí. Nicole. É isso aí. Por conta disso, muita gente tem optado também, né, Tatu, por viajar de ônibus, ser mais barato e talvez até mais seguro. Nós vamos falar sobre isso. É por isso, inclusive, que o Tatu está lá na rodoviária interestadual. Daqui a pouco a gente volta a falar com ele. E para essa família aí desse rapaz, fica aqui o nosso abraço, viu? A gente sente muito por essa perda.